Agora ele tá postando. Boa tarde. Deixa eu só ajustar minha tela. Pronto. Vamos lá. Pronto. Meu nome é Rafaela, sou médica de família e comunidade e estou aqui para apresentar o e-poster com o tema O Desafio de Realização de Rastreamento de Câncer de Colo de Útero e da Prevenção Quaternária. Análise de faixa etária de coleta de citologia oncótica cervical no município de São Paulo em 2019 e 2020. O código do e-poster é 639. Sou eu a apresentadora, Ana Catarina Serra, Raquel Madalena Queiroz e Rafaela Coelho foi a nossa orientadora. Segue meu e-mail e a gente foi feito isso pela residência, né, no Hospital Santa Marcelina, né? E é um prazer estar aqui apresentando esse trabalho. Um pouquinho sobre mim. Sou formada pela em medicina na Universidade de São Paulo, a Unicid, né? Iniciei em 2015 e terminei em 2020. Realizei residência de medicina de família e comunidade pelo Hospital Santa Marcelina, 2021, 2022. Sou médica de família e comunidade hoje, preceptora da residência de medicina de família e comunidade pelo Hospital Santa Marcelina e preceptora de acadêmicos da Faculdade Santa Marcelina também. Agora, falando um pouquinho do nosso trabalho, né? O objetivo do nosso trabalho era avaliar a faixa etária das mulheres que realizavam a coleta do Papa Nicolau com o formato de rastreamento. Então, a gente utilizou da plataforma as coletas que foram com esse intuito, não com o intuito diagnóstico, e sim como rastreamento. E a gente acabou focando em 2019 e 2020, porque foi o período, né, que a gente realizou por causa da questão da nossa residência. E também aproveitamos disso, frente à pandemia que estávamos vivendo, para saber o quanto isso impactou até nas coletas e quais eram as consequências dessas coletas, né? A metodologia foi, a primeira foi a revisão bibliográfica, né, para ver o fundamento disso, né, qual era a questão, por mais que a gente saiba o quanto isso está bastante evidenciado, a necessidade de rastreamento, mas por que essa faixa etária, né? E a segunda foi a questão dos dados analíticos em si, né, na plataforma Siscam, restrito ao público do município de São Paulo, e em que a gente destrinchou em 3 grupos: pacientes menores de 25 anos, a faixa etária que é preconizada pelo INCA de coleta, né, de 25 a 64 anos, e os pacientes acima de 64 anos, né? Com isso, relacionando como foi o resultado e a conduta indicada pelo Ministério da Saúde. De uma forma geral, assim, eu já quis trazer a tabela para mostrar o número de coletas, o número absoluto de coletas, né? E aí, nisso, tanto em 2019 e 2020, a gente chega em que a grande maioria foi coletada, né, 80 a 81%, dentro do período, né, da faixa etária de rastreamento. No entanto, não foi um número irrisório a coleta fora desse período com o intuito de rastreamento, né? Gosto de frisar que a gente está aqui falando de coleta de rastreamento, não de sintoma diagnóstico. E a gente teve em torno, quase ali permeando 20% que foram fora dessa faixa etária, que é um quinto da população, né, que foi coletada, que não era indicada pelo rastreamento. Depois a gente também consegue olhar números absolutos, a diferença entre o número total de coletas de 2019 e 2020, né? E aí a gente entra numa conclusão ali no final da nossa apresentação em relação à pandemia. Agora, destrinchando entre os tipos de resultados que foram observados nessas coletas, a gente percebe que muitos, né, teriam orientação, né, de fazer a coposcitologia não, desculpa, a colposcopia frente a esse diagnóstico, mesmo em pacientes que não têm indicação de coleta de Papa Nicolau, que seriam as duas extremidades, as menores de 25 anos e as maiores de 64 anos, né?
E aí a gente entra, né? Que seriam a gente acabou aqui já separando todas que seriam indicadores nessa tabela de encaminhamento pelo Ministério de Saúde para encaminhamento de colposcopia, tá? E você vê que ó, a gente teria mais ou menos aqui mais de 400 mulheres, né, de menos de 25 anos, que seriam indicadas colposcopia, né? E aí, em 2020, a gente ainda mantém um quadro bastante significativo de mulheres que serão encaminhadas para colposcopia devido a essas alterações encontradas em exame. A gente aproveitou desse trabalho para fazer a incidência de lesões precursoras, né, adenocarcinoma invasor e outras neoplasias, né, dentro para cada 100 mil coletas, que foi um número que a gente achou que conseguiria ter um olhar mais concreto do que significa esse resultado, e a gente percebeu que em 2019 foi visto que uma incidência de 57%, 57 mulheres e a cada 100 mil coletas tem incidência de lesões precursoras. E de adenocarcinoma e outras neoplasias, 0,12 a cada 100 mil mulheres, né? Diferente das que são dentro da faixa etária de 25 a 64 anos, em que eu já tenho de incidência de lesões precursoras 522 coletas, né? Lesões precursoras, mulheres que vão ter essas lesões a cada 100 mil coletas, sendo que elas duas também já vão aparecer adenocarcinoma invasor ou outras neoplasias, né? E aos 64 anos também já tem um número de incidência de lesões precursoras. E o adenocarcinoma invasor também mais presente e diferente daquele grupo de menores de 25 anos. Mas o que eu quero discutir nisso tudo, né? Tanto o INCA trouxe aqui, eu parafraseei um parágrafo que está no INCA, que ele coloca, né, que o padrão predominante de rastreamento no Brasil é oportunístico, ou seja, as mulheres têm realizado o exame de Papa Nicolau quando procuram serviços de saúde por outras razões. Consequentemente, 20 a 25% dos exames têm sido realizados fora do grupo etário recomendado e aproximadamente metade deles com intervalo de 1 ano ou menos, quando recomendado são 3 anos. Assim, é um contingente de mulheres super rastreadas e outro contingente sem qualquer exame de rastreamento. E isso fica, assim, a gente não conseguiu evidenciar no nosso trabalho, né, se eram coletas da mesma mulher, né, então se tinha um número em que se sobrepunha, né, quanto tempo entre cada uma, mas o que a gente consegue perceber é isso, de 20 a 25 tem sido fora do grupo etário recomendado, né? Então, esse dado já é sabido até pelo próprio INCA. E a gente queria ter esse dado do nosso trabalho, né, da onde que a gente atua, e foi muito, muito importante ver o quanto isso impacta no que a gente faz de saúde, né? Aqui comentei, né, como que em torno de 20, né, 19% em 2019, desculpa, em 2019 e 2020, 18,27%. Em relação, a gente consegue falar isso nas mulheres antes de 25 anos, né, que é o início do rastreamento. Mas e depois? Ainda existem casos de lesões precursoras que a gente viu e adenocarcinoma invasor, né? Diferente da menores de 25 anos. Hoje, recomenda-se encerrar o rastreamento aos 64 anos, mas é discutível se essa faixa, né, esse limite, ser expandido com a questão da expectativa de vida, né? Ainda é um ponto de discussão, né? E a gente percebe aqui também na nossa discussão, que eu pontuei ali no começo, a diferença de coletas em 2019 e 2020, frente, né, ao BAN, né, o Bang
de casos e a orientação, né, de processos que eram eletivos de serem suspensos, né, da questão do isolamento social, da luta frente ao Covid-19, então, que reduziu para quase metade dos casos de número de coletas de 2019, as coletas de Papa Nicolau. E aí temos a nossa conclusão. A nossa conclusão é que não se deve coletar fora da faixa, frente a rastreamento, pensando que quando você realiza essa coleta, existe a chance dela ter tido contato, né, com o vírus HPV, ela pode iniciar tendo lesão e que provavelmente são lesões que tendem a ser autorresolutivas com o passar do tempo, e que uma alteração de exame não vai me deixar tranquila ao ponto de garantir que não possa virar nada, e nem a ela, né? E aí eu gero uma sobrecarga emocional com esse resultado, encaminho para uma colposcopia, pode ser que eu encaminhe para um tratamento cirúrgico e que tenha um impacto na saúde dela, né? Não só na saúde emocional, como na saúde física, né? Então, saber a patogenia, né, do câncer de colo, o tempo, e se não souber, saber a indicação do rastreamento, porque tem um motivo por trás de toda essa elaboração, para indicar de uma forma correta e orientar as pacientes, porque elas vão nas consultas e elas vêm com essa demanda, né? Ah, já iniciei minha vida sexual ativa, né? Já estou ativa sexualmente, acho que tem que fazer a coleta de Papa Nicolau, e a gente tem que instrumentalizar essa paciente para ela saber quando que ela precisa de uma forma de rastreamento, quando que ela tem que me trazer sintomas ao ponto de eu investigar alguma doença e por quê? E por que a gente tem esse vínculo para a gente construir essa informação. E isso não cabe só ao médico, não é centrado a ele, cabe a toda a equipe saber orientar, para a gente ter coletas que sejam mais fidedignas e que a gente consiga aproveitar de melhor forma os nossos recursos para quem realmente precisa, né? Então a gente volta naquilo, né? Na equidade. Então, foi isso que nosso estudo quis mostrar e foi de uma forma muito edificante a gente encontrar números que iam muito a favor, iam muito junto com o que a literatura já traz. Então, que a gente estava mesmo vendo o que já é explícito na literatura, mas dentro da nossa zona e que a gente precisa melhorar, né? Foi um pouco do que a gente estudou e que a gente quer aprimorar ainda mais. Obrigada e é um prazer estar aqui. Aqui está a nossa bibliografia, tá? E tem o meu e-mail para contato, qualquer dúvida.